Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Lucas 4, 27. Tema da semana: a missionária inesperada. É muito bom estarmos juntos. Esse é o nosso terceiro encontro desta temporada em que estamos falando sobre missionários. Nós vimos o contexto histórico, a queda do homem, o plano de salvação. Vimos no nosso último encontro o exemplo de Abraão como um grande missionário e hoje uma missionária desconhecida e, é claro, a influência de Eliseu usado pelo Senhor para curar Naamã. Esse é o programa Lições da Bíblia. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para ajudar o programa de hoje. Mais uma vez temos aqui a presença do pastor Ronaldo de Oliveira e do pastor Edson Rosa. Pastor Ronaldo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar novamente aqui. Presidente da Igreja Adventista para a região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Pastor Edson. Uma alegria também estarmos juntos, estudando esse tema tão empolgante, bem interessante. Relações Públicas, pastor Edson, da Rede Novo Tempo de Comunicação. E essa dupla apresenta o programa Fé para Hoje. Exatamente. Vocês se conhecem há mais de uma semana. O pastor Ronaldo, quando ele foi para a África, em 82, eu comecei meu ministério. Opa! Então você imagina quem é mais velho, mas ele foi como missionário lá e eu comecei o ministério. O senhor estava começando, ele já era um homem experiente. Há muitos anos nos conhecemos. Nessa altura, o pastor Edson já tinha uma oficina de carro, casa, vários filhos. A nossa diferença de idade é bem clara. É muito clara, apenas alguns meses. Eu estou brincando aqui porque a gente está passando esses dias juntos e a gente vê a amizade que existe entre vocês aqui, viu? Eles ficam se cutucando aqui fora do ar, por isso que eu dei essa... no Fé para Hoje é a mesma coisa, é esse clima. Muito bom. Pastor Edson, podemos orar a Deus neste momento, suplicando a orientação ao abrir a palavra? Pois não. Bondoso e amado Pai, te agradecemos imensamente as orientações da Tua palavra e as lições que podemos tirar dela para a nossa vida hoje. Ajuda-nos, dirija-nos no estudo que vamos fazer, esteja com todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero mandar um abraço para você da cidade de Amparo. Eu estive esses dias, uma belíssima cidade do interior do estado de São Paulo. Um abraço para todos os amigos que assistem à TV Novo Tempo, pessoas das mais diversas comunidades religiosas. E conheci algumas das pessoas que não participam de nenhuma comunidade, mas são telespectadores da TV Novo Tempo. Obrigado por sua audiência, que Deus abençoe muito a você e abençoe a sua família. Nesta temporada estamos assistindo mais uma vez o comentário agora do coautor do nosso guia de estudos, pastor Steve Thompson. Nesse momento, o comentário do autor. Suffering is part of the human lot. O sofrimento faz parte da vida humana. Sejamos nós missionários ou não, podemos esperar uma certa quantidade de sofrimento na vida. Deus não dá garantia de uma vida sem sofrimento para aqueles que vão rumo à missão. Mas Ele promete que sua graça será suficiente. É a graça de Deus que nos carrega durante o sofrimento. O objetivo da vida não deve ser uma vida sem dor, mas sim uma existência em que a graça está sempre um passo à frente de qualquer dor em nossa vida. Pense na jovem moça de Israel que foi levada cativa por um exército sírio e se tornou a servente da filha de Naamã, o sírio leproso. Não sabemos seu nome, não sabemos quantos anos ela tinha, não sabemos se ela chegou a ser liberta. Talvez ela tenha continuado a ser uma servente por muitos e muitos anos. Mas sabemos que, a despeito de sua solidão, seu isolamento, ela falou a mensagem que Deus pediu que ela falasse, o que resultou na cura da lepra de Naamã. Essa é uma ilustração da graça que está um passo à frente em relação ao sofrimento e à dor. Ser um missionário não significa ter a garantia de que nós não vamos passar por sofrimento. Mas a gente vê na menina, a desconhecida, a escrava, a cativa, que estava na casa do general Naamã, a disposição
de falar do que acreditava, mesmo diante do cativeiro. Pastor, houve algum... O senhor citou que teve a oportunidade de falar ali para os guerrilheiros, para quem estava... O senhor teria algum momento específico, assim, nesse momento eu testemunhei, mesmo sendo um prisioneiro, no tempo que o senhor esteve... Nós tivemos alguns momentos, assim, bem especiais. Entre nós, entre outros prisioneiros, uma garota da Cruz Vermelha Internacional, que era ateia, e ela no final estava nos chamando de irmãos. Irmão Ronaldo, irmã Rose e tal. E ela descobriu o amor de Deus ali, pela conversa nossa, a conversa da enfermeira Vitória. Um outro prisioneiro que estava 3 anos e meio lá, viu os pais serem mortos, não acreditava em Deus. Ele também demonstrou, ficava longe do nosso campo de prisioneiros, mas nos encontrávamos quando os jornalistas vinham. Também pela pequena influência, devagarinho, porque ele via que o nosso grupo de prisioneiros era diferente. A gente cantava, sorria, e eles queriam saber. Havia 17 prisioneiros ao todo ali, o nosso grupo era um. Mas assim, um fato que me chamou muita atenção foi o Elias. Elias era um prisioneiro também, a gente não sabia. Como ele era africano, angolano, ele veio cortar lenha perto da nossa casa, e era perto do pôr do sol, sexta-feira para o sábado, e ele começou a assobiar um hino que nós costumamos cantar para receber o sábado, com a família reunida. E aquilo me chamou a atenção, eu estava na minha cabaninha, saí e fui me aproximando dele, estava com um machado, a gente sempre não sabe quem é e tal, e me aproximei, ele olhou para mim e eu disse assim, você está subindo um hino evangélico de igreja? Ele disse, sim. Você sabe que letra tem esse hino? Isso fala sobre o sábado, é para receber o sábado. Eu falei, mas eu guardo o sábado. Eu sei, por isso que eu vim assobiar aqui. E aí o abracei, mas o capitão estava vendo, depois que eu percebi. E abracei e falei, e daí, como é que você veio para... Eu não sou da UNITA, eu sou do MPLA, fui pego, e estou aqui como servo, como escravo. Minha esposa está vindo, mandei recado para ela, estou sozinho, eu não posso ler a Bíblia, não tenho nada aqui, estou sozinho. Falei, mas agora você não está mais sozinho, está comigo, está conosco, nós somos vários aqui. Vamos orar. E o levei para dentro da cabana, que foi o meu outro erro. E oramos, nos abraçamos, ele viu a Bíblia, uma Bíblia. Eu falei, vamos ler um texto. E fizemos oração para receber o sábado juntos. Ele saiu, nunca mais o vimos. Só que havia um outro prisioneiro que era secretário do padre, tinha um padre amigo meu, faleceu já, padre Fernandes. Conversamos muito, foi uma amizade verdadeira. E ele tinha acesso, porque ele era africano, ele tinha acesso para todos os cantos. Por fim, ficou lá quando nós fomos libertados para ser treinado como guerrilheiro. Ele queria ser padre. E ele levava recados para Elias, trazia recados do Elias para mim. E quando nós soubemos que iam ser libertos, eu mandei um recado, disse, vá lá perto do caminhão, eu tenho uma coisa para você. E levei minha Bíblia para ele. E de repente ele veio, porque estava tudo escuro, eu não lembrava do rosto dele, ele bateu nas minhas costas, e eu olhei, e ele disse, pastor, eu falei, Elias. E eu abracei, choramos, eu vou embora, mas eu quero te deixar uma coisa, deixar minha Bíblia com você. Você estava sendo liberto ali? Isso, dali ainda tinha mais uns dias. Ok. A gente ia para outro campo e depois ia para... A gente não sabia direito que era assim. Okay. Eles falavam, vamos para outro lugar que vocês vão ser libertos. Eles falavam isso sempre. Então eu arrisquei, vou deixar minha Bíblia com ele, que foi uma das 4 coisas que eu peguei da minha casa. A Bíblia foi importantíssima para nós todos, para minha esposa, para meu filho. E quando eu dei a Bíblia para ele, ele chorava como uma criança, apertava a Bíblia no peito e dizia, agora eu tenho a palavra de Deus, agora eu não estou sozinho, me beijava, me abraçava. E ele disse assim, pastor, eu até me emociono um pouco, ele disse assim, pastor, eu quero estar no céu. Agora o senhor precisa estar lá porque eu vou lhe agradecer. O senhor não falte. E isso toca muita gente, né? Eu não sei mais o Elias. O senhor nunca mais o viu? Eu estive lá, perguntei, mas é um nome muito comum, Elias. Eu oro pelo Elias, não sei se ele está me vendo. Eu me emociono muito, sabe? Porque eu fui para lá para pregar o Evangelho. E eu me senti frustrado, achando que eu vim... Quando nós fomos embora,
na libertação. Até a libertação é uma história comprida, mas nós chegamos até o rio Okavango e ali estavam os barquinhos dos soldados da África do Sul nos esperando para passar para o outro lado, para a Namíbia. E um dos guerrilheiros estava lá com a sua metralhadora nas costas, a FAL, e ele me abraçou e disse assim: pastor, o Longuise, o senhor vai embora, vai com Deus. Agora o senhor tem que fazer um compromisso conosco de quando a guerra acabar, voltar, porque nós precisamos desse Jesus. O guerrilheiro falou. Isso mexe, hein, pastor? Por isso que você tem ido, nesses últimos 3 anos, você tem ido lá com uma comitiva, a guerra acabou. E eu assinei um compromisso com eles. Eu assinei que se eu voltasse, eles me procurariam para matar e tal. Isso ficava na minha cabeça. Eu tinha sonhos com isso, voltando, eles me perseguindo. E estivemos lá, graças a Deus, algumas vezes, com evangelismo e tudo mais. Hoje, só para lembrar o telespectador, o senhor citou que a área administrativa que o senhor está, vocês fazem um trabalho, têm feito... Já fomos algumas vezes lá, levando feira de saúde na última vez, várias atividades, escola de futebol, uma série de atividades, programa para as crianças, e à noite evangelismo, o pastor Marcelo aqui fez um evangelismo para a classe A. Angola é um país maravilhoso, as pessoas são espetaculares e quando elas aceitam a Jesus, elas têm um compromisso eterno, sabe? Elas se apaixonam por Jesus. Até eu penso assim, nós não precisamos ir para Angola, não precisamos ir para... Eles mesmos dão conta, mas a alegria de poder contribuir com é certeza, muito grande. Com certeza, com certeza. Pastor, eu creio que é interessante, eu pensei em a gente começar assim, né? Porque... Excelente, a gente ver realmente a expectativa e a experiência missionária, não? Mesmo na história que estamos tratando, especialmente aqui, da menina, ela deu testemunho. O pastor Ronaldo não teve o privilégio de fazer tudo o que gostaria, o que sonhou fazer, mas foi um testemunho para aquelas pessoas que você esteve em contato e poder se relacionar e mostrar através da sua vida Jesus. Diante da diversidade, diante da dor, diante da sensibilidade de... Um homem que estava, a família que estava sequestrada, não? Você estava ali como um refém daquelas pessoas. E não esquecendo, no primeiro programa nós falamos que, é claro que eu fraquejei, claro que a fé... Sim, com certeza. Mas o Senhor me sustentou e Ele me fez ver que eu estou com você, meu filho. E isso acontece na vida da gente. Exatamente. Muito bom. Vamos contextualizar aqui qual era a situação histórica do povo judeu e do povo sírio. E eu creio que isso nos ajuda a entender a dimensão desse testemunho dessa menina. Podemos contextualizar aqui? De 670 a 560 antes de Cristo, que o povo de Israel, especialmente e Judá, estavam ali como reféns, vamos dizer assim, da Síria. A Síria era uma grande potência e dominava, e ao dominar levava consigo escravos. Assim como temos a história de Daniel e os seus companheiros, uma outra história. Neste caso aqui também tinha um grande domínio, eles levavam algumas pessoas. Neste caso, a história mostra para a gente, através desse tema de hoje, é uma menina. Uma menina que foi levada cativa para trabalhar na casa do chefe do exército. Naamã, que era um general, era um homem de extrema confiança, rico. Do rei Ciro. Um cargo alto. Um cargo alto, elevado, de grande influência. Porém... Pode ir no porém, pastor. Porém, não é? Nós temos aqui em 2 Reis, capítulo 5, verso 1, não? Se Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Porém. Parece que tudo acaba depois do porém. Todas as qualidades, toda a influência, porém. O homem tinha uma grande necessidade, tinha uma doença terrível, não é? A lepra. E aí... O que era ser um leproso nesta época? Então, a gente tem que levar em consideração quem escreve esse texto é um judeu.
É um judeu olhando a situação de um não-judeu. Então, uau, ele tinha lepra. Na cabeça dele era um abandonado por Deus, era o dedo de Deus, né? Deus, que criam alguns extremistas. E Deus ficava lá cutucando a pessoa até ela morrer, né? Porque pecou demais e tal. Mas, de qualquer forma, era um castigo de Deus, como alguns imaginavam, e não é verdade isso, mas alguns imaginavam. Tinha uma associação de que o sofrimento era um castigo de Deus. A gente vê isso claro na história de Jó. Confessa o que você fez, confessa, os amigos ficam lá. E é lamentável, pastor, hoje, que vale dizer até que muitas pessoas acham que quando tem uma doença, perde um emprego, é porque Deus está castigando por alguma coisa que fez. E até a gente costuma dizer assim, mas o que é que eu fiz para merecer isso? Então esquece isso, por favor. Deus não trabalha, Deus trabalha com consequências, é diferente isso. Mas então é um judeu escrevendo, olha lá o que aconteceu com esse camarada. Mas ele já sabia o fim da história quando ele estava escrevendo, né? Sim. Ele vai enaltecer uma menina que por fim ele não dá nem nome para a menina. Exatamente. Não sabemos o nome Pela dela. atitude dela, quer dizer, talvez ele não soubesse mesmo o nome dela para escrever, era uma escrava. Escrava não precisa de nome. Eu vejo a dimensão da lepra. Sim, pastor? Acho que a questão, por exemplo, que chamou a atenção a questão deste homem, apesar de todo o seu poder, a sua influência, etc., ele tinha uma grande necessidade. E eu creio que a necessidade, muitas vezes, é a oportunidade de Deus chamar de onde você está. São portas, são janelas que tem na nossa vida. Ou você pode mudar de cidade, por exemplo. Você pode estar doente, como este homem tinha uma doença. Você pode ter alguma outra dificuldade de relacionamento. São oportunidades que Deus encontra para chegar no coração. As pessoas se tornam mais suscetíveis nesses... Eu queria que a gente pensasse duas formas aqui. Ver alguém passando por alguma situação dessa deve despertar em nós também a sensibilidade de o que eu posso fazer por você. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, assim, você mencionou portas, né, no intervalo aqui, que é um tema muito lindo quando a gente estuda missões, a missiologia, né, não necessariamente missões, mas missiologia. Toda pessoa tem necessidade de alguma coisa. Ninguém pode dizer, eu não tenho necessidade de nada. Ninguém, você que está nos vendo aí, ninguém pode dizer, estou bem, não preciso de nada. Não, alguma coisa você precisa, não está completo. Porque senão, quem tem 200 mil cabeças de gado, não compraria mais 10 apartamentos em Miami e não viajaria mais para fechar um negócio bilionário para comprar uma rede de hotéis, não pararia. Então, se você ganha 10 mil, você quer ganhar 20, quer ganhar 50, quer ganhar 1 milhão, não para. É uma ânsia. Sempre haverá o vazio. Sempre tem um vazio, é só Deus que entra ali. Pode jogar tudo o que você quiser, tudo mais um pouco. Só Deus cabe ali, não adianta. Então, cada pessoa vai ter. Então, não é só olhar para, por exemplo, assim, vamos lá para o doente, ele está precisando de Jesus, vamos aproveitar isso. Okay. Então, todos têm alguma coisa, o Evangelho, ele brinda a todos. Então, por isso que quando a gente prega o Evangelho, ele é suficiente para essas coisas. Só que essa porta que você mencionou, ela é encontrada em todos os corações. O que falta para a gente? Você mencionou isso. Sensibilidade para enxergar. Ela pode não estar evidenciada, mas ela está ali. Basta 5 minutos de conversa, um dia andando junto, uma semana de amizade. Agora eu queria fazer o efeito contrário, pastor. Talvez alguém nos ouça nesse momento e tenha exatamente essa visão, né, que eu acho que vale a pena sublinhar. Eu não preciso, não tenho nada. Há alguma coisa, que ele seja tocado pelo Espírito para perceber essa necessidade de que só pode ser preenchida pelo Senhor. Eu acho que a gente precisa... Se você não se agarra a Jesus, você está se agarrando em outra coisa. Mas você está se agarrando em alguma coisa. Ou no prazer, ou no sexo fácil, ou na bebida, ou no dinheiro, ou no poder. Você está se agarrando em alguma coisa. Então não venha me dizer, não venha dizer para nós que você não precisa de nada. Você está se agarrando em alguma coisa. Só que nós estamos aqui oferecendo a palavra de Deus, dizendo que tem uma coisa melhor, que não quer nada em troca de você, a não ser o seu melhor, sua vida. Sua vida, esperança. Muito bom. Nós vamos para o intervalo
Quando a gente voltar, eu queria que a gente daí trabalhasse um pouquinho mais no poder transformador que nós encontramos na história de Naamã. Nós vamos aprofundar o porém leproso, ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Abra seu coração para que a palavra de Deus faça diferença na sua vida. Nós já voltamos. Estamos voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nós fomos para o intervalo e eu creio que vale a pena explorar um pouquinho, antes do porém, que leva a influência, né, que leva o milagre, a transformação, a influência dessa menina que tinha tudo para se rebelar. Uma palavrinha que preferiu se revelar. Uma palavrinha que interessante, que ela foi sensível à necessidade de Naamã, mesmo nela naquela condição. Podia ter dito assim, o comandante, esse que mandou matar todo mundo, parece que os pais tinham morrido, né? Ou separados em outras casas, outros países, como eles faziam. E foi esse? Vou botar veneno na comida desse camarada. Vou deixar ele sofrer. Tomara que ele morra. Quer dizer, é uma atitude normal, né? Quer dizer, normal. É uma atitude, infelizmente, comum do ser humano. E ela fez diferente. Ela foi sensível à dor, mas por causa da influência que ela certamente recebeu na sua casa, na sua família, o relacionamento com seus familiares. Ela conhecia a Deus de perto, no sentido de ter sido influenciada pelo amor da família, porque a gente revela para os nossos filhos o amor de Deus através da nossa vida, do nosso relacionamento familiar, pai e mãe. Está mostrando o amor de Deus, é o exemplo que os filhos nossos estão vendo em nós. Então, os filhos, ou a filha, essa escrava, certamente viu nos seus pais o amor de Deus, viu no profeta a solução, em Deus a solução. Certamente não era uma família que criticava o profeta, né? Você viu? Esse profeta aí, está vivendo bem, o povo está dando comida para ele, esse profeta aí está numa boa. Às vezes a gente faz isso com líderes religiosos, às vezes qualquer denominação ou até religião, a gente critica muito, né? O que vai criar na cabeça das crianças? Vamos criar missionários? Vamos criar pessoas que têm influência? Vão ter influência? Vão ter sensibilidade? Vamos criar críticos. Que aprendem a viver felizes, não importa a circunstância. Aprendem a viver acima das circunstâncias. Exatamente. Sabe que tem uma frase no Guia de Estudos que diz que a conduta da menina cativa, seu modo de se comportar nesse lar pagão, é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinamentos do lar. Está aqui a grande questão, né? A gente tem alguém que poderia reagir totalmente tinha tudo, né? Contrário. E vocês já pensaram que esse poder de influência, ele vai a esposa. Aí a esposa conta para o marido. Naamã. Naamã ao rei. O rei escreve uma carta para que lá em Israel... Já pensou se a vida não fosse boa, se ela jogasse pó debaixo do tapete? Ela ia falar com a senhora diria assim, tá bom, valeu, obrigado pela observação, morreu o assunto. Mas a influência dela, a vida dela, revelava que ela era de confiança, não? E o rei, então, faz uma carta interessante, está lá em 2 Reis 5, de 1 a 7 está toda essa história, mas no verso 6 especialmente, o rei escreve uma carta, e eu até salientei aqui, junto com esta carta estou te enviando um oficial Naamã, para que o cures de lepra. É uma ordem. E ele nem falou da menina. Olha, tem uma menina aqui que falou isso. Olha, você faz favor de fazer isso daí. Pronto. E a reação do rei de Israel? O rei de Israel ficou apavorado. Que não conhecia o Deus do profeta. Que não conhecia Deus do jeito que aquela menina sem nome conhecia. Que não confiava em Deus e tampouco confiava no profeta. Que alguém teve que dizer para eles. Isso aqui dá uma lição forte para a vida da gente, hein? Às vezes... Então, o sol cai sobre
Todos. Todos. Alguns vão derreter e outros vão endurecer, né? É verdade. Então, assim, o sol estava caindo sobre todo. Deus era o mesmo para o rei e para a menina, só que o rei se desespera. A menina diz assim, tem um profeta lá que vai resolver esse negócio aqui. O rei diz assim, esse camarada quer me pegar, ele quer me matar. Você sabe que isso me faz pensar que pessoas que são sensíveis às coisas espirituais, elas também são sensíveis às necessidades humanas. É isso daí. Não dá para ver um indivíduo que tem uma ligação com Deus não ser sensível Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de uma frase que era muito bonita. Quanto mais perto de Cristo, mais perto das pessoas. É isso aí. Quanto mais perto das pessoas, mais perto de Cristo. Quanto mais longe de Cristo, menos você entende as pessoas. Mais endurece o coração, né? Mais materialista, mais o eu. Eu fico eu, né? As minhas necessidades, né? Quando a gente está mais próximo de Cristo, a gente vê os outros. O rei. E a posição tornou o indivíduo insensível. A gente tem que cuidar com que posições não endureçam. Não nos deixem até elogios. Um problema aqui. O missionário levou 200 pessoas para Cristo. Vamos homenageá-lo. Aqui está o missionário. Esse é o camarada. Se eu começo a achar que veio de mim. Uau, eu sou uma pessoa. Olha 200. Nós temos uma estratégia. Acabou. Eu lembro da semana passada do programa com Abraão. Abraão foi muito claro em reconhecer quem havia dado vitória diante dos reis. A vitória, Deus Altíssimo. Exatamente, é o Senhor toda a glória. É bem interessante isso aqui. Vamos trabalhar um pouquinho agora na história, a entrada do profeta Eliseu. Vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. Ficou sabendo dessa questão de Naamã, ter procurado o rei ficou desesperado e falou, mas manda conversar comigo. Manda ele aqui. Interessante, né? Ele não quis esconder, né? Agora, o profeta... Sim, pastor, onde ficavam os encantadores nos palácios comuns? Onde ficavam? Eles ficavam no palácio. Onde ficava o servo do Senhor? O que falava com Deus? Lá longe, na periferia. Não estava no palácio. Não estava no palácio. É interessante, antes da gente entrar especificamente no milagre agora, que vai colocar todo o orgulho por baixo, vamos pensar um pouquinho em Eliseu. Porque eu vejo na história uma desconhecida, mas nós temos um profeta conhecido. E nós temos um histórico de Eliseu muito interessante, que vale a pena compartilhar com o nosso telespectador, porque eu sempre digo assim, às vezes o histórico de uma pessoa pode até não ser conhecido, como é o caso da menina que a gente deduz aqui algumas coisas. De Eliseu era conhecido. Por trás de um verdadeiro homem de Deus existe uma história de busca, de entrega. Dá para a gente resgatar um pouquinho? Só para o telespectador que gosta de acompanhar, o texto bíblico é 2 Reis, capítulo 2, versos de 1 a 15. Então, só para a gente relembrar. Podemos recordar um pouquinho da história de Eliseu e aonde estava a busca do poder? Ele fez um pedido muito ousado, né? Ele foi treinado. É uma coisinha interessante. O missionário, ele também é um missionário, né? Não é só a menina que é missionária. Sim, exatamente. Né? Ele foi treinado por um outro missionário. Elias. Então, é muito importante criar discípulos. É mais importante isso do que qualquer outra coisa. Senão, um movimento morre se não tiver repercussão, se não tiver discípulos. Todo movimento tem que ter discípulos. Então, ele foi discipulado. O discípulo ia embora, o que você quer? Eu só quero o dobro do que você teve do Espírito Santo. É um pedido. Talvez assim, olha, eu preciso fazer mais, talvez. Dura coisas me pedir. Eu preciso fazer mais porque tem muita coisa para fazer. Eu entendo assim. Tem muita coisa para fazer, então eu preciso de mais. Porque Eliseu está mais vinculado à questão da escola dos profetas, de treinamento, etc. Novo treinamento. Mas é interessante que entre os profetas, ele é o que mais é registrado na Bíblia, milagres e fatos que aconteceram na vida dele, que para são mostrar o dobro, para mostrar esse dobro. Porque Elias ele recebeu a capa de Elias, caiu e ele pegou a capa. Então, é a primeira coisa que acontece quando ele volta
atravessando o rio Jordão, ele põe a capa de Elias e ele atravessa em seco. Interessante. Ele chega na cidade e aí a água, que era potável, não tava, era água muito insalubre, e aí então ele torna aquela água potável. Tá? Então, primeiro questão do primeiro milagre, 2 Reis 2, 14, depois outro, 2 Reis 2, 19 a 22. Depois nós temos aí uns garotos, uns rapazes, 42, sim, que zombaram de Elias. Aqui talvez pudesse comentar um pouquinho mais. Zombaram de Elias e duas ursas saíram e mataram aqueles zombadores. Ele previu também uma expedição bem-sucedida contra os moabitas, 2 Reis 3. 2 Reis capítulo 4 fala, multiplicou o óleo da viúva. Depois você tem aí no verso 4 também, o filho da Sunamita, não é? O nascimento deste filho, e depois, quando ele morreu, o filho morreu, ele ressuscitou aquele menino. Né? Uma sucessão de milagres. Vários milagres que a gente encontra. O milagre do machado, da escola dos profetas. Como isso era uma coisa assim que era conhecida do povo, a gente pergunta assim, como é que esse rei não sabia que tinha profeta em Israel? Porque ele não estava nem aí para as coisas espirituais. Ele não se ligava para as coisas espirituais. Então, só aqueles que se ligam. A menina se ligava, porque a família se ligava para as coisas simples. Ele buscava amarrar o burro, né, em outra sombra. E ele estava na liderança de um povo que tinha responsabilidades administrativas, mas também tinha responsabilidades espirituais. Claro. Interessante isso. Claro. Por isso eu gosto quando a palavra se refere que as coisas espirituais, elas são compreendidas, são entendidas, discernidas espiritualmente. Então esse é um detalhe interessante que o senhor sublinhou, muito próprio aqui. São experiências lindas. Eu creio que essas várias experiências, até o Guia de Estudos fez colocou um detalhe importante, usou o texto de São João, capítulo 15, verso 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Em essência, é exatamente isso. Exatamente, porque sem mim nada podeis fazer. Aonde estava a fonte de tudo? Deus. Ele tinha um excelente relacionamento com Deus. Assim como eu, será que eu posso ter também esse relacionamento? Lógico. Não preciso pensar em milagres ou sinais. Não, mas eu posso influenciar pessoas. Porque os sinais não são coisas que nós não devemos buscar o resultado, nós devemos buscar o motivo, a razão. O relacionamento. O relacionamento. Quer dizer, Vamos resgatar aqui a busca do milagre, a busca tem que ter o motivo correto, é isso que o senhor está dizendo? Por exemplo, eu na minha vida eu não devo buscar milagres para confirmar essa fé. Okay. Se o milagre é uma coisa tão interessante para um momento, que Deus não usa só milagres. Tem gente que acha que tem que ter um milagre todo momento para confirmar que Deus está ali. O milagre não confirma a fé. Senão o povo de Israel, quando saiu do Egito, ia ter fé para milhares de anos, porque viu o mar abrir, viu cair comida do céu, viu a coluna de fogo, viu isso, viu aquilo. Isso não mantém nossa fé. Pode ter certeza. Muitas pessoas que tiveram um milagre na sua vida estão nos vendo aqui. Tiveram um milagre, se meu pai ou se eu for curado, se conseguir isso, fez um acordo com Deus, conseguiu. Pode ver que alguns destes já fracassaram na parte espiritual. Porque o milagre acabou, a vida continuou e estão talvez em busca de outro milagre. E depois de outro, e de outro. O que vai me sustentar não é essa forma extraordinária com que o Senhor atua, mas é a minha busca constante, diária, que fez Elias. Acho que em vez de a gente estar procurando o milagre, a gente tem que estar procurando o relacionamento com Deus. Quanto mais eu tenho esse relacionamento, porque a nossa luta é estudar a palavra de Deus dia a dia. Quando eu estudo a palavra de Deus, naturalmente, nós falamos lá na primeira lição, naturalmente eu vou testemunhar, vai acontecer coisas extraordinárias na minha vida. Eu vou mudar a vida de pessoas. É a confiança em Deus. É isso. Senhor, passa de mim esse cálice. Essa frase nós sabemos quem falou foi Jesus. Bom, mas seja como o senhor quiser. Exatamente. É essa a nossa oração para qualquer coisa da vida. Não dá para passar?
eu confio. Mas ele acabou morrendo. Ele perdeu a vida. Mas tá na sua mão. Exatamente. É a oração da mãe de Jesus, né? O vinho acabou. Ela virou as costas e falou assim, fazei tudo o que ele vos disser. Ele não disse que ia fazer. Está na mão dele. Agora, Jesus, agora, ela não tinha visto nenhum milagrezinho experimental dele na cozinha de casa ou coisa assim. O vinho acabou. Ela também não falou assim, faça um milagre de aparecer. Ela foi lá e disse assim, olha o problema. Apresentou o problema. O vinho acabou. Tá E crer na soberania. Nós vamos para o intervalo, na volta vamos entrar no milagre. Tá bom? Tá ok. E que em realidade é para mudar uma personalidade, não só por uma cura. Ok? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, não saia daí, nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Nesses últimos 3 encontros, nós tivemos a companhia dos nossos queridos pastor Ronaldo de Oliveira e pastor Edson Rosa. Eu começo nosso último momento aqui, porque semana que vem teremos outra dupla. Obrigado, pastor Ronaldo. Prazer. É uma alegria muito grande ter o senhor com a gente. Grande. Privilégio. Muito grande. Pastor Edson Rosa, satisfação. Grato pelo convite de estarmos juntos aqui. Estive ao lado do primeiro apresentador do Lições da Bíblia. Isso é histórico, pastor. Isso é histórico. Temos que preservar essas pessoas antigas e históricas da Ele igreja. começou a provocar. No Fé para Hoje, o programa Fé para Hoje é sempre assim. O pastor Ronaldo é um grande companheiro e essa amizade cristã, familiar, não é? Que nos acompanha em Deus, seja sempre esse instrumento de nos unir. Legal. Com a amizade e carinho que nós temos. Legal. Muito bom, muito bom. Mas que ele é mais velho que eu. Essa briga vai ser eterna. Muito bom. Vamos entrar especificamente no poder transformador que acontece na vida de Naamã. Interessante que Eliseu não vai nem para receber. Não dá as honras para o diplomata aqui. Ele colocou o milagre no lugar certo, né? O que significa o milagre? Não é para enaltecer ninguém, nem quem faz e nem quem recebe. Ou você recebeu um milagre, tem esse negócio, né? Você recebeu um milagre, você sai contando em tudo quanto é lugar por aí, que é uma coisa legal, contar a bênção de Deus. De repente você só é pregador de um sermão só. Você só conta o milagre, ou aquela experiência, ou você era drogado, não é mais, então você só tem um sermão. Você acaba deixando de enaltecer o Senhor Jesus para falar a mesma história toda hora. Quer dizer, porque o sermão tem que tocar o pregador, né? De repente, exatamente, não tá tocando antes você. de falar tem que fazer diferença. Então, assim, não estou condenando nada, mas tem gente que só faz a mesma coisa. Então, não é para mim o milagre, é para o Senhor Jesus. E o profeta foi muito claro nisso, né? Ele manda o servo, nem recebe Naamã. Eu não quero glória. Não é para mim. Você vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Ponto final. Curto. Tem uma intenção desse mergulhar no Jordão e 7 vezes também. Tem intenção aqui, não tem? Esse exercício da fé, né? Porque um homem que estava acostumado a dar ordens e ter sempre tudo o que ele queria. Um homem que falava direto com o seu rei. Ele foi falar com o rei não, vamos lá resolver o seu assunto, Fez meu a amigo. carta e tudo Acho que eles deviam ter momentos de descontração, como rei e comandante, deviam estar bem unidos. Um homem que tinha todo o poder, de repente, o camarada que morava na periferia, não saiu nem para pôr a cara. Manda ele se lavar no Rio Jordão, que segundo os entendidos, era mais sujo que o Abana e Farfar. Exatamente. Comparado às águas eram limpas. Então, assim, mas eu vou pegar mais doença nesse Rio Jordão. Esse rio barrento, aí o servo, que eu acho bonito, pai, porque devia ser um camarada também amoroso com seus servos, para ouvir um servo falar isso. Pai, se ele pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Pediu uma tão fácil. Pediu aqui, está aqui o rio, rapaz, vai lá. E eu fico imaginando esse camarada, lá veja uma. Não, são 7. É um exercício de fé, de confiança na ordem dada pelo profeta. Então ele teve que confiar no Deus desse profeta para poder mergulhar 7 vezes lá.
E a Bíblia diz que no último mergulho... Não foi melhorando, né, pastor? Não foi melhorando. Não foi. Para ter assim, melhor, vamos mais um. Não, é no último. Então não podemos desistir, né, pastor? Não vamos desistir. Não podemos. Desistir Confiar sempre. Vocês não creem que muito mais do que cura física, há uma cura espiritual de render-se ali, um processo de rendição? As curas de Cristo eram assim, né? Não eram curas para curar. Primeiro, Jesus curou para dar uma ideia do que seria o seu reino. Ele não curou todos os cegos, ele curou alguns cegos, assim vai ser o reino, não vai ter cegos. Curou, ressuscitou alguns mortos, assim vai ser meu reino, não vai ter mortos. Ele tinha um propósito, para mostrar o reino dele. E ele não curava uma pessoa para a própria alegria dela. Você vê que alguns dos leprosos saíram, foram correndo para o sacerdote ali, até não entenderam bem a coisa. Um voltou. Então você vê que o propósito, a ideia era voltar-se para ele. Não é quem que me curou? Quem me curou? Eu só ouvi a voz, o cego. Aí de repente foi esse que me curou. Aí Jesus, era sempre uma história para alguém e para a própria pessoa. Grande pergunta é, quando nós buscamos ao Senhor por alguma necessidade, por que buscamos? Acho que essa é uma pergunta que... Um remédio? Só um remédio? O que eu estou procurando? Para quê? Eu creio que a necessidade que ele foi procurar o profeta foi pela sua doença. Ele tinha lepra, mas ele foi curado de outra coisa. Além disso. Além da lepra, que ele foi curado, ele reconheceu porque ele declara no final da lição, o verdadeiro Deus, não é os deuses da Síria, né? E um Deus diferente. Esse Deus tem o profeta ou intermediário que não mora com o rei. O rei nem sabia que ele existia. Quer dizer, o rei estava mal. E o profeta estava lá quietinho, na boa, não ameaçava o rei, como os outros, que viviam na ameaça com o rei para manter o seu cargo, suas benesses, etc. Ele se encontra com um rei, com um Deus que faz um... Aí ele volta para dar presentes para quem? Para o profeta. Para o profeta. O profeta não aceita. Não, eu sou missionário. Filho. E isso nos reporta aquela história de Abraão. Sim, da semana passada. Que reconhece, eu não quero receber absolutamente nada. É o Deus Altíssimo. Eliseu faz a mesma coisa. Exatamente. Né? Foi o Deus Altíssimo que fez. Pode levar todas essas coisas, eu não preciso de ouro, prata, nada. É Deus. Isso aqui vale a pena sempre, eu acho que sempre, nós que somos líderes religiosos, que somos pastores, sempre pensarmos nisso. Quando nos relacionamos com alguém, às vezes, eu até digo assim, é o poder da influência, ser beneficiado por uma influência que você gera. Então, acho que é reflexivo para a gente, né? Exatamente. A coisa mais gostosa, assim, quando você vai numa igreja, eu fui numa igreja esses dias, em São Sebastião. Muito queridos os irmãos ali. E um garoto me deu um desenho na saída, um pedacinho de papel, assim. E aí me botou, assim, de bração aberto. E o povo sentado. Isso aqui é para o senhor. Eu falei, quem que é isso aqui? Isso aqui é o senhor. Ah, e você gostou? Gostei. É para o senhor lembrar de mim. Esse é um presente. Não tem valor monetário. Esse é um presente que a gente gosta de ganhar. Eu acho que é uma coisa bacana você ver um reconhecimento. Carinho. Mas assim, agora você vai vir com uma coisa maior ou fazer com que alguém se interesse em... Não é, minha geladeira em casa quebrou. Nós estamos sem geladeira. O carro já está velho, não consigo chegar onde eu preciso. Isso daí é um crime, né? Na nossa função, na vida dos missionários. Nós temos que pensar ou de quem prega mesmo, não é pastor, mas está pregando para alguém e de repente está lá. Pode tirar alguma vantagem daquela situação. Exatamente. Queridos, a cura produziu algo. A gente vê uma expressão de gratidão. A gente vê que o missionário gerou outro missionário. É porque ele volta e declara ao rei, não é? Sobre o Deus de Israel. Isso aqui tem implicações fortes, hein? Que discípulo, não? E começou com uma centelhazinha de uma menina que podia ser rebelde. Que discípulo, hein?
que missionária, que missionário. A gente vê que sempre o Senhor teve a intenção de que quando realizou a cura, que houvesse uma mudança de comportamento. De visão, visão, compreensão do verdadeiro Deus, que eu acho que a grande diferença desses povos, quando dominavam outros povos, eles estavam dizendo, o meu Deus é mais forte, é mais poderoso do que o Deus de Israel. Então o rei da Síria pensava dessa maneira, os nossos deuses aqui são maiores e melhores do que o Deus de Israel. Mas quando volta Naamã volta dizendo sobre o poder desse Deus. Em outras palavras, assim, aqui na Síria não tem nenhum que possa curar o comandante da Síria. Mas lá em Israel existe alguém que pode fazer isso. Que você dá um contraste, e por isso a reação deles é assim, lá tem Deus e tal, etc. E pessoas que são curadas, que às vezes continuam com o mesmo comportamento, com a mesma atitude. Eu posso dizer que realmente houve uma atuação do Senhor naquele processo ou sempre há uma transformação de vida, há uma mudança de comportamento? Eu creio que se não houver mudança de comportamento, tem alguma coisa de errado, não é? Porque ao indivíduo receber as bênçãos, ele tem que ser grato, mostrar gratidão pelas bênçãos recebidas. Se não demonstra essa gratidão, não conta para outras pessoas, não fala do amor, da bondade de Deus, ele está sendo ingrato com esse Deus que lhe curou, que lhe fez te deu uma bênção especial. Então, seria um gesto de ingratidão, se você não reconhecer Deus como o grande doador da vida, da saúde e, acima de tudo, a esperança. Nós vemos na história, o Guia de Estudos usou alguns textos muito interessantes, como, por exemplo, Apocalipse, capítulo 14 e o verso 12, que eu creio que vale a pena a gente relembrar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A gente vê que há um reconhecimento por parte de Naamã, de que havia só um Deus que era o Deus verdadeiro, o Deus soberano. E aí o Guia de Estudos faz uma ligação, né? De que modo essas palavras ajudam a gente a revelar que nós também temos uma experiência de salvação? Nós, eu digo assim, qualquer pessoa que aceite ao Senhor Jesus como seu Salvador. Eu acho que a primeira coisa que acontece é paz. Quando você aceita, você tem paz no coração. A paz, não que o mundo dá essa paz, falta de, mas um alívio. Paz no meio da tempestade. Paz no meio da tempestade. Podemos estar passando por problemas, por dificuldades, você pode ter paz. Essa paz é diferente. É aquela experiência bonita que tem Pedro andando sobre as águas, e quando ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Quando ele olha para a onda, o tamanho da onda, do problema, ele começa a afundar. E Jesus segura ele na mão, tira ele, põe ele andando novamente. Mas a tempestade continua. Só acalmou a tempestade quando eles entram no barco. Então, no meio da tempestade, Jesus pode estar segurando a minha mão e eu posso passar pela tempestade, mesmo a tempestade forte. A promessa, então, não é tirar a tempestade. Não é tirar a tempestade, é ter paz no coração. E quando eu tenho paz no coração, tenho esperança no coração, sinto a mão de Deus nos dirigindo, isso transforma, isso é diferente. E eu revelo a soberania divina. O Guia de Estudos, pastor, citou o texto de 1 João, capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ou seja, aquele que recebeu, vive o que recebeu. E se torna um missionário por isso também. É a experiência diária, não? É o relacionamento diário com Deus, é o estudo da Bíblia, é a oração diária, é o estudo da Bíblia diário. E aí, então, eu vou começar na minha vida, no meu cotidiano, assim como aquela escrava. No dia a dia, ela revelava o Deus de Israel. Cada gesto dela, cada palavra dela, cada maneira de atender, ela revelava
o Deus de Israel. Por isso que Naamã creu, por isso que a mulher creu e Naamã foi. Por isso que o rei acreditou e mandou uma carta. Mas o senhor crê que... Pelo exemplo dela. O senhor crê que Naamã, a partir daqui, faz o mesmo processo? Quando ele diz, eu sei, agora existe um Deus em Israel. Eu creio que ele tenha confirmado. Agora, eu sei agora, na minha vida, veja a mudança, agora eu sou um novo homem, mudou a minha vida. Eu experimentei também. Então, não era a experiência dela mais, agora era a experiência dele. Ele viu na sua vida a transformação, ele sentiu na vida a aproximação com Deus, e assim todos nós. Você também que está em casa pode experimentar isso. Ao ouvir a palavra de Deus, permita que Ele trabalhe no seu coração, transforme a sua vida, modifique a sua vida. E então você também pode dizer, eu sinto, eu sei que há um Deus em Israel. Quando você tem assim qualquer enfermidade e alguém diz assim, olha, se você fizer um chá, eu vou chutar aqui, um chá de palmito, você toma 3 vezes por dia, você vai, acabou. Aí você faz, toma e fica bom. Qual é a sua reação? Contar para todo mundo. Quando você encontra alguém que tem aquela mesma... Você já vai dizer... Chá de palmito. Chá de palmito é um santo remédio. Mesmo que não seja, mas você tem essa disposição e cuidado com a automedicação, né? Lógico, sem dúvida. Né? Mas assim, quando você faz alguma coisa que deu certo, você tem o maior prazer. Olha, tirar mancha. Olha, usa esse negócio que eu usei, tira a mancha. Experiência pessoal. Então, quer dizer... Não é que é automático, é um prazer você dizer isso. Então, vamos olhar isso aqui, fala mandamento, amor, mandamento e tal. Mas vamos incluir o mandamento também, os mandamentos. É muito mais do que isso. Você vai ter uma vida dedicada em todos os sentidos. Eu acho que é isso que o texto está dizendo, em todos os sentidos da sua vida. Lembra que a gente está falando de soberania, aí a gente volta lá ao primeiro que a gente estudou, que a separação, o pecado era... Eu não quero o Senhor como meu soberano. Lembra que a gente discutiu isso? Exato. Eu não quero. É toda a diferença. Exatamente. Agora eu quero o Senhor como o Senhor. Você me quer como soberano? Então espera um pouquinho. Ah, o senhor não tem resposta? Não tem resposta agora. Aguarda. Tá bom. Né? Agora, olha, pega esse caminho aqui, ó. Ah, esse caminho? Eu vou. Também não é uma coisa assim burra, né? Sim. É uma coisa, porque a fé é uma coisa lógica. Sim. Você vê uma coisa lógica, racional. Você colocou um aspecto interessante, pastor. Eu gosto de pensar, até tem escrito na minha Bíblia, é submissão incrédula, é sujeição incrédula ou submissão confiante. Opa, que linda frase. Dá para twittar isso. Na realidade é uma submissão confiante. Claro. Muito bom. Eu quero só citar que a cura de Naamã foi tão importante, tão significativa, que ela foi referenciada por Jesus em São João 4, verso 27. Sim. Haviam muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. O Salvador declarou e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Agradeço muito a vocês. Prazer, vamos orar a Deus e agradecer por esses momentos. Pai, mais uma vez, nossa gratidão pela Tua Palavra, Amém. A palavra que transforma. Amém. Que ela bata forte no nosso coração, para que sejamos transformados. Clamamos por isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não esqueça as palavras de Jesus e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia.